Olá pessoal, eu sou Isabel Guimarães e estamos aqui no 5º módulo do curso Aprendendo a Analisar Seus Sonhos. Se você não assistiu os outros 4, você vai lá no meu canal no YouTube e se inscreve no meu canal, curte e tal, e você pode ter acesso lá aos outros vídeos, os outros 4 vídeos com esse mini curso Aprendendo a Analisar Seus Sonhos, que tem como objetivo lhe ajudar a analisar os seus próprios sonhos. Assim, quando você sonhar, você vai poder se debruçar sobre os seus sonhos para uma compreensão mais ampliada e também vai poder levar para o seu terapeuta, se você faz terapia, já as suas percepções do sonho, que vai ajudar bastante no processo com ele, tá bom? No seu processo. Então, é muito legal, tem muita gente assistindo, muita gente curtindo, eu estou muito feliz com o resultado desse trabalho. Já vou avisando que esse é o penúltimo módulo, tá? O próximo módulo será um módulo só de exemplos, tá? Onde eu vou trazer alguns exemplos práticos para poder ajudar vocês na prática de analisar os seus sonhos. Então esse é o penúltimo módulo. Assim que eu lançar o último módulo, eu vou lançar um outro curso para vocês, tá bom? Que é um curso de autoconhecimento, jornada de autoconhecimento. Não é exatamente um curso, vai ser uma jornada de autoconhecimento, tá bom? Onde a gente vai trabalhar com autoconfiança, vai trabalhar com autoconsciência, tá? Superação de limites, de complexos, enfim, depois eu passo a programação para vocês. Vai ser muito legal, não percam, já fiquem aí aguardando que logo, assim que terminar o curso de sonhos, a gente inicia essa nova aventura juntos, tá bom? E claro, vocês podem deixar perguntas, tá? Lá no canal, quando vocês assistirem, vocês podem deixar perguntas, dúvidas, sugestões. Eu vou ter muito prazer em responder. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Eu vou ter prazer em responder e prazer também em saber as sugestões de vocês, tá bom? Então vamos lá. 5º módulo de Aprendendo a Analisar Seus Sonhos. Então, tem uma frase de Jung que eu gosto bastante, que diz assim: a função dos sonhos é tentar restabelecer o equilíbrio da balança psíquica, o equilíbrio entre consciente e inconsciente, de forma sutil, mantendo então o equilíbrio total do sistema. Por isso que a boa parte dos sonhos são sonhos compensatórios. Se você tem uma atitude consciente, polarizada, o sonho vai mostrar o outro polo, para que você possa reunir essas duas polaridades no vaso do ego e encontrar o equilíbrio entre essas polaridades, porque isso consiste o encontro do estado ótimo de sua personalidade, quando você consegue equilibrar os pares de opostos que formam o sistema psíquico como um todo, que tem um consciente e inconsciente. Então os sonhos são esse material riquíssimo que vai ajudar você a se entender, a se perceber, a saber o que está se passando no seu mundo interno, que muitas vezes está lhe influenciando, está fazendo você pensar coisas, sentir coisas, fazer escolhas, passar por problemas como ansiedade, depressão, e você não sabe muitas vezes a origem, né? E é difícil às vezes saber. E os sonhos podem ser um material muito rico, muito revelador do que está se passando com você, tá bom? Não é a panaceia que vai resolver todos os problemas, mas é uma ferramenta valiosíssima para quem está na jornada de se autoconhecer, para quem está interessado em se entender e entender o que se passa no seu mundo interno. Então, o sonho ele nos proporciona imagens de energia, sintetizando passado e presente, experiências pessoais e experiências coletivas, tá? Entre outras, o sonho ele pode ser empregado para ter acesso a áreas inconscientes da vida, para receber mensagens específicas, oportunas, podem ajudar o sonhador a resolver problemas, ter uma inspiração artística, desenvolver-se psicologicamente e ainda aprofundar experiências espirituais. Veja que material maravilhoso que vocês têm de graça à disposição de vocês todas as noites e que talvez vocês não estejam fazendo uso. Então vamos praticar
utilizar os sonhos como esse material tão rico que ele pode lhe trazer desde respostas a questões, a problemas, até uma inspiração artística. Muitas coisas, quando a gente vai ler a biografia de pessoas, existem pessoas que revelam que determinada inspiração de determinada obra surgiu a partir de um sonho, tá? Então, é muito importante porque todos os sonhos, eles revelam mensagens sobre a estrutura ou complexos do sonhador. Todas as vezes, então, você tem um sonho, quando você vai analisar assim de primeira, em geral, por isso que Jung, na prática dele, ele aboliu a associação livre nos sonhos e partiu mais para a amplificação, que eu acho que eu já disse, mas eu repito daqui a pouco, que é a amplificação, porque a livre associação sempre conduz o sonhador a analisar o sonho pelo viés do seu complexo, tá? E aí a gente precisa ter esse entendimento, né? Para poder a gente não cair nessa armadilha de analisar o sonho apenas pelo viés do complexo. Então, analisar um sonho exige arte e técnica. Arte por quê? Porque o sonho é subjetivo. Então, o sonho, ele é como se fosse um filme ou uma peça teatral dramática, multifacetada. Então, é arte, é subjetividade, mas também um pouco de técnica. E é esse pouco de técnica que eu estou passando para vocês nesse curso. Algumas chavezinhas para facilitar o processo. Esse curso, de forma nenhuma, tem como objetivo que vocês saiam por aí analisando os sonhos dos outros, mas lhe dar pequenas chaves, né, pequenas dicas para que você possa analisar os seus sonhos. Com arte e um pouco de técnica, você vai ver que vai ficar muito mais fácil na hora que você se debruçar para querer entender e analisar um sonho seu, né? Então, o sonho, ele é sempre uma declaração para o sonhador, tá? Não existe o sonho que é para o outro. O sonho é seu. O sonho é sempre para o sonhador. Ah, Bel, mas existe sonho premonitório? Existe sonho premonitório. É raro, mas existe sonho premonitório. Ok, quando a gente não pode pegar as exceções. A regra o sonho é do sonhador. Aquele material é uma metáfora, uma história, é um drama escrita especificamente para você. Seu inconsciente produzindo material para que você compreenda processos que não estão alcançando a sua consciência. Quem tem a chave de abertura do entendimento, quem tem o código para ler essa mensagem cifrada, codificada, melhor dizendo, é você. É você que tem a chave. Não é ninguém, não é o terapeuta, não é ninguém. Você tem essa chave, porque o sonho ele é preparado especificamente para você, tá bom? É como se fosse essas leituras de biometria, né? De íris do olho, do fundo, que a gente põe o dedinho lá, ou bota o olho e faz um scanner, porque existem características que são específicas, como a impressão digital. Então, o sonho só abre com a sua impressão digital. O outro não pode abrir o seu sonho. É você que tem a chave. Então, os sonhos nos oferecem auxílio, orientação, esclarecimento, mas não substituem a nossa atitude, tá? Então, o sonho não vai ser a panaceia que você, tudo que apareceu aqui no sonho, então não é receita que você vai fazer primeiro isso, depois aquilo, depois... Não, o sonho lhe dá orientações, lhe dá um material maravilhoso, mas você precisa ter também uma atitude consciente, conciliadora com aquilo que o sonho está lhe trazendo. Então, a cura é uma aventura de cooperação entre a personalidade consciente e o seu inconsciente. Ficar só com os sonhos e não ter uma atitude consciente não vai resolver as questões, tá bom? Então, os sonhos podem ter um conteúdo oriundo do inconsciente pessoal, também podem ter conteúdos do inconsciente coletivo. Quando você tem um sonho do inconsciente coletivo, se denomina que você teve um sonho arquetípico. Aparecem, né? Eu vou contar um sonho meu para vocês, tá? Eu tive um sonho uma vez que eu estava vivendo uma aventura em um lugar, eu passava por muitos lugares, em que eu era metade humana e metade
parecido com um centauro, mas não era exatamente um centauro da mitologia grega, mas era metade humana e metade não humana. E eu estava vivendo vários perigos e várias coisas, e eu encontro uma figura. E essa figura vira para mim e diz assim: tudo que você viveu agora foi por causa do seu paterno. Agora você vai viver o materno. Esse tipo de sonho é um sonho arquetípico. É um sonho que vem das profundezas do meu inconsciente. Eu estou mergulhada, assim como todos, no inconsciente coletivo. Nós compartilhamos esse inconsciente coletivo. Eu gosto muito, eu não sei se na aula que eu dei conceitos, eu acho que eu não falei. As estruturas são assim, é como se fosse o iceberg. A maior parte do iceberg, né, tá para baixo. Ele não tá para cima, ele tá para baixo. Mas essa parte de baixo está mergulhada no mar. Então, o inconsciente coletivo seria o mar. A parte de baixo do iceberg seria o inconsciente pessoal, mergulhado no coletivo, portanto, em estreita relação. A parte que aparece seria a consciência. Então, é mais ou menos desta forma. Então, às vezes, você tem um sonho que está vinculado lá às profundezas, né? Se a gente comparar o mar com o inconsciente coletivo, está lá nas profundezas e você traz uma situação, né, que vem do inconsciente coletivo. Em geral, são sonhos marcantes, inesquecíveis. Eu tive um outro também que eu estava no fundo do mar, e que no fundo do mar tinha um homem que estava grávido. Olha que coisa, viu? Esse sonho começou no fundo do mar e foi parar nas estrelas, no universo. Depois eu estava num lugar parecendo a nave Enterprise, viajando pelas estrelas. Então são sonhos arquetípicos, né? São grandes sonhos. Outras vezes são sonhos que têm a ver com o inconsciente pessoal, como um sonho repetitivo que eu contei para vocês do meu filho, né? Que eu perdia meu filho toda hora, e sonhava que perdia meu filho quando ele tinha uns 5 ou 6 anos, e que na verdade era o meu inconsciente dizendo do meu incômodo pelo fato dele estar crescendo, e eu gostaria que ele continuasse pequeno ainda, e eu estava sofrendo com aquilo, eu estava sofrendo com aquela perda, muito mais do que a minha consciência estava dando conta. Quando eu compreendi isso, os sonhos repetitivos desapareceram. Então, o sonho ele tem sempre esse objetivo de fazer você compreender alguma coisa que você não está percebendo. Ok, feita essa breve revisão, não sei se vocês perceberam, mas eu conduzi uma breve revisão para vocês sobre sonhos. Eu vou falar agora a forma que vocês precisam para anotar os sonhos, para lembrar dos sonhos. Então, passo 1. Anotar os sonhos. Tenha uma cadernetinha do lado da sua cama, uma agenda com uma caneta para que você possa anotar os sonhos. Passo 2. Relembre o sonho na mente antes de você se levantar, de você fazer qualquer coisa. Fique assim repassando o sonho todo para você memorizar os detalhes. E depois você, então, escreve na cadernetinha. Passo 3. Ligar-se com os sonhos e seus vários elementos. Então, como é se ligar aos sonhos e seus vários elementos? Existem algumas perguntas chaves que você precisa fazer para ligar os sonhos. Então, vou repetir, tá? Passo 1, anotar os sonhos. Passo 2, repassar o sonho na mente, né? Para poder escrever. E depois você pode ler em voz alta ou contar para alguém. É muito bom, porque ajuda você a memorizar. E o passo 3 é ligar-se ao sonho em seus vários elementos. Tá? Então, são perguntas importantes para você se ligar ao sonho. Tá? Anota aí. Em que este ou aquele pormenor do sonho me fez pensar? O que vem à sua memória sobre esta ou aquela pessoa apresentada na história, construída pelo sonho? Como você se sentia no sonho? Você tinha medo, ficava nervoso, alegre? O que a pessoa tal significa para você? Porque às vezes aparece uma pessoa que parece não ter muita importância na vida consciente do sonhador, entretanto ela aparece ali no sonho como se fosse uma coisa meio deslocada, né? Meio sem sentido. Em geral, muitas vezes isso está vinculado a complexo, tá? Então, o significado do sonho está sempre no próprio sonhador.
Bom, agora eu vou contar minha experiência, como é que foi, né? Eu vou compartilhar com vocês agora como é que foi minha experiência com sonhos. Então, eu fiz a formação como terapeuta junguiana, comecei a trabalhar, comecei a atuar, comecei a atender pessoas e me veio então, isso aqui é minha mãezinha, não pode cair não, fica aqui. Me veio então o primeiro grande desafio. A paciente, então, me conta um sonho. Primeira vez que um paciente me contou um sonho, estava começando, tinha ali 2, 3 pacientes e tal. Rapaz, você não tem noção. Eu me bati com a minha ignorância. Quando ela me contou o sonho, eu conseguia pensar em nada. Sabe aquele bloqueio geral? Então, a primeira lição do meu lidar com sonhos foi reconhecer a ignorância. O que eu acho que foi muito positivo, porque o próprio Jung dizia que você tem que estar... você tem que se desfazer de suas ideias preconcebidas, dos seus preconceitos, das suas coisas. Você tem que receber o sonho sem nenhum entendimento prévio no sentido da escuta. Tá? Você vai usar as ferramentas técnicas depois, mas a escuta precisa ser desta forma. Então, foi a minha ignorância, mesmo tendo feito curso, mesmo tendo estudado, mesmo tendo lido livros, escrito TCC, feito atendimento sobre supervisão, que teve que ter horas de supervisão e tal, para poder ter a certificação. Mas ainda assim, né, a ignorância. Então, eu me debrucei sobre a temática para estudar ainda mais. Por quê? Porque trabalhar com material onírico exige uma certa... para trabalhar como terapeuta, que você vai ouvir uma quantidade grande de sonhos, então você precisa ter um grande conhecimento de cultura universal, um grande conhecimento de simbologias, de mitos, de contos de fada, de histórias. Você precisa ampliar bastante o seu nível de cultura e de conhecimento para que você possa auxiliar o paciente amplificando o sonho, que é fazendo comparações entre mitos, entre determinados símbolos, determinadas histórias até de outros países, de outros povos, do passado, do presente, para que o paciente possa fazer as associações e encontrar a chave de abertura do sonho. Diferente de quem vai analisar os próprios sonhos, que não vai ter, mas é bom também, porque estudar é sempre bom, tá, gente? Estudar, conhecer coisas, abre um universo. Então, primeiro a ignorância, depois o estudo, muito estudo, e o insight. Então, eu desenvolvi a minha própria forma de analisar os sonhos, que é, enquanto o paciente está contando um sonho, eu vou escutando, e quando ele diz determinado trecho ou frase que me chama a atenção, eu sempre começo a analisar os sonhos por ali. Quando me vem um insight, às vezes ele está falando e eu me lembro de uma outra sessão, de uma fala, ou às vezes até de um outro sonho. É engraçado porque ele diz assim, eita, Bel, você lembra, é trabalho do inconsciente, trabalho do insight. Então, às vezes ele está contando o sonho, nem ele lembra mais, mas eu lembro. E aí vem à tona e eu associo. Você lembra que você teve um sonho assim, agora teve esse assim? E aí a gente vai construindo a partir do insight, a partir daquele ponto, pode ser do começo, do meio, do final, pode ser de qualquer parte do sonho, porque a gente precisa achar o fio condutor que vai fazer o sonho como um todo ter sentido. Claro que existem pormenores do sonho que a gente não encontra uma resposta específica, isso também não tem o menor problema, porque o sonho, ele tem efeito independente, como eu já disse, de você analisá-lo ou não, mas é claro, quando você analisa, você tem vantagem porque você se coloca a favor do processo que está acontecendo. O caminho sem a análise, ele ocorre, mas diria que é um caminho mais árduo, mais longo, mas também acontece. O efeito do sonho, ele se faz presente de qualquer maneira na consciência do sonhador. Uma outra coisa interessante que aconteceu foi prestar atenção na sincronicidade. A sincronicidade é uma coisa fantástica. Teve até uma pessoa, uma sobrinha, que me mandou um áudio muito legal de uma pessoa falando de sincronicidade. Vi um beijo, eu fiquei muito feliz de ouvir o áudio dela, tá?
E também agradecida a Narinha que mandou o áudio para mim também, fiquei muito feliz. Então a sincronicidade foi fantástica, né? Então uma vez eu estava atendendo uma pessoa já há algum tempo e eu fazia um trabalho no centro espírita que eu frequento. Eu fazia um trabalho de cura, uma passe de cura, uma coisa assim. E tinha um casal de amigos que gostavam muito de viajar. Esse encontro acontecia na sexta-feira e eu atendia a paciente na terça. Então, na sexta-feira, quando terminou a atividade, nós gostávamos de ficar conversando, era gostoso ficar ali naquele grupinho, batendo papo, trocando experiências da própria atividade, mas também da vida em geral. E eles começaram a contar que tinham feito uma viagem para Bonito. Bonito, né? É uma cidade do Mato Grosso, se eu não me engano. Né? É Mato Grosso ou Goiás, gente, não sei. Bonito. E aí começando a contar as belezas, é um lugar bonito, né? Acho que tem rios quentes, tem mata atlântica, é um lugar muito bonito. Eu não conheço ainda, mas pretendo conhecer. E aí eles falaram várias características, descreveram com muitos detalhes e muitos pormenores para mim esse lugar, que eu nunca tinha ido, nunca fui. Isso sexta. Passou o sábado, o domingo, segunda. Quando foi terça à tarde, eu fui atender a paciente. Aí a paciente disse, Bel, eu tive um sonho. Eu disse, foi? Oh, adoro ouvir sonho. Conta. Aí ela disse, eu sonhei que eu estava viajando, que eu tinha ido para Bonito. Agora veja, que sincronicidade. Tudo que os meus amigos que não conheciam a paciente, não tinham qualquer tipo de vínculo, contaram sobre a cidade de Bonito para mim na sexta, serviram de instrumento para que eu pudesse ajudá-la a abrir a chave do sonho na terça seguinte. Então eu fiquei sabendo informações antes. O nome disso é sincronicidade. O nome disso é sintonia. Quando você de fato está em sintonia com o paciente com você, o seu inconsciente entra em contato com o inconsciente dele. Então eu fiquei sabendo dos detalhes do lugar na qual ela veio me contar que aconteceu lá o drama do sonho dela. Muito interessante. E não foi só isso. Outras, essa foi a primeira, por isso que marcou, mas outras questões de sincronicidade também aconteceram em relação aos sonhos. A outra é a amplificação, que eu disse que eu ia falar para vocês, que é exatamente trazer o sonho para uma comparação com coisas. Por exemplo, a pessoa tem um sonho com algo que ela está empurrando uma mala e que essa mala toda hora cai da mão dela, ela tenta subir, a mala volta, ou qualquer outro objeto. Eu posso fazer uma amplificação e falar sobre o mito de Prometeu, por exemplo, que é aquele que carrega a pedra para cima e a pedra sempre rola de volta e ele fica ali naquele eterno trabalho, né? Então, a pessoa pode falar um sonho, contar um detalhe do sonho que possa ter vinculação com o orixá, por exemplo. Por isso que eu disse que você precisa ter cultura geral para poder ajudar os pacientes. A pessoa pode contar um sonho, sonhei com rato, aí você lembra da simbologia do rato. O rato pode ser símbolo de destruição e de prosperidade, porque ele tanto destrói quanto ele se multiplica muito rápido. E aí você vai ter que trazer aquilo ali para o contexto do sonhador, por isso que você precisa conhecer o sonhador. Você não pode analisar sonho das pessoas, você pode amplificar. Amplificar você pode, mas de fato analisar o sonho específico daquela pessoa não. Você pode dar dicas de amplificação, como por exemplo, alguém que me mandou uma mensagem e diz, Bel, eu sonhei um homem. Eu sonhei com uma mulher lindíssima que eu ficava atrás dela, ela ficava indiferente comigo e eu ficava tentando. Digo, você sonhou com sua ânima, você está de mal com sua ânima, está de mal com você aí. Como anda a sua sensibilidade, como você anda com o seu feminino, né? Então, assim, isso é amplificação, mas especificamente eu teria que conhecer a realidade, o que é que o sonhador está vivendo, a dinâmica do sonhador, da vida dele ou dela, para poder
analisar especificamente, mas a amplificação consiste nessas comparações. Ou, por exemplo, eu sonhei, aí fui eu mesma, posso contar, porque não é sonho de paciente, eu só vou contar um sonho de paciente para vocês, porque ele me autorizou. Então, eu sonhei que eu estava num tipo de metrô, num banheiro de metrô, e tinha uma serial killer atrás de mim. E eu corria para lá, corria para cá, e eu fugia dessa serial killer, e aquela agonia de sonho, não sei o quê, e conseguia chegar em casa. E quando eu chegava em casa, para respirar, quando eu olhava, ela estava atrás da cortina. Olha que sonho, parecendo esses filmes de terror. Sonhei com a minha sombra. Aí eu brinco com as pessoas assim, cuidado comigo, que minha sombra é uma serial killer. Então, é um sonho com um aspecto sombrio, um aspecto destrutivo da personalidade, um aspecto não aceito da personalidade que está lá na sombra e que precisa, não adianta querer fugir dela, eu preciso encará-la. Eu fujo, mas trago ela comigo porque me pertence. Eu não posso negar um pedaço de mim. Eu preciso aceitar este pedaço, porque também eu tive sonhos com uma revoada de pássaros que formaram um grande sinal em forma de V nos céus, né? E esse também é um sonho arquetípico que também demonstra aspectos da minha personalidade vinculados à espiritualidade, né? Então veja que a gente precisa aceitar o que é sombrio, o que está no banheiro público, e aquilo que está nos céus, aquilo que é vinculado à espiritualidade, porque tudo faz parte da mesma personalidade. Então o sonho ele tenta equilibrar essas coisas para que a gente possa entrar em contato com sombra, com ânima, com ânimos, com os complexos. Os complexos aparecem muito também nos sonhos. E também, a última coisa, relatando ainda a minha experiência, é a humildade. Você precisa ter muita humildade para lidar com sonhos, porque às vezes o tempo é do paciente, o tempo é da pessoa, e às vezes você não pode forçar a situação. Então, já existiram situações em que eu percebia na paciente e eu tive que aguardar, e aguardar muito durante um bom tempo, alguns meses de terapia, para que pudesse analisar aquele determinado sonho em que eu percebi uma situação que ela não trazia. E ela teve um outro sonho, e na análise desse outro sonho, isso ficou mais evidente. Então eu tive que ter a paciência e o respeito de aguardar, porque na alma do outro você não força, o processo é do outro. Você tem que esperar, por mais que você perceba, por exemplo, uma homossexualidade latente, você espera que a própria pessoa chegue no tempo dela para assumir. Se você percebe um complexo de inferioridade ou de superioridade ou qualquer outro complexo, você não pode simplesmente ir jogando para cima da pessoa. Você precisa, e às vezes os sonhos ajudam, porque na análise dos sonhos as coisas vêm à tona e facilita o acesso. Então é preciso ter muita humildade. Tá? Aí agora eu vou contar para vocês dois casos, tá? Um de Jung, e dois casos de Jung, do próprio livro de Jung. O caso 1 é um homem convencido de si mesmo e de seu caráter superior. Aí ele tem o seguinte sonho: um vagabundo bêbado que se revolvia na sarjeta. Penso que é horrível. Como uma pessoa pode descer tanto? Análise de Jung sobre esse sonho. O sonhador não me revelara que em sua família havia uma ovelha negra, entre aspas. Um irmão mais novo era inútil, um alcoólico arruinado. O paciente não sabia quantas vezes chateará os outros com sua superioridade moral, que também era a causa da sua impotência. Então, era um paciente que sofria de impotência e se achava superior. Então, veja, ele sonha com um bêbado na sarjeta. Aquele é um aspecto que o inconsciente dele tenta equilibrar, tenta mostrar que ele não é tudo aquilo que ele pensava que era, que existe um polo oposto e que ele precisa trazer isso para tornar-se mais humilde, porque a impotência dele tem gênese nessa pretensa superioridade moral em relação aos outros. Esse outro é muito interessante. É uma senhora que é conhecida por seus preconceitos tolos e argumentos teimosos.
aquela tipo de pessoa socialite vazia, da mente vazia. Realiza-se o sonho que ela tem, realiza-se uma grande recepção para a qual foi convidada. A anfitriã, uma senhora muito distinta, vem recebê-la, à porta com a palavra: que bom que a senhora veio, seus convidados já estão aqui à espera. Ela conduz a senhora até a porta, abre e a convidada entra no estábulo. Olha que sonho danado, né? Esta é uma linguagem mais concreta e mais drástica, porém tão simples que pode ser entendida por qualquer um. Ainda que a senhora não conseguisse captar o ponto alto do sonho, ele produziu seu efeito. Foi inevitável, pois com o tempo não podia esquivar-se de entender, né, o que ela mesma produzira. Então, o sonho compensou, porque ela se achava, e ela, na verdade, uma tola. Então, ela é convidada para uma festa e os convidados dela ela vai para o estábulo, mostrando a limitação dela. Veja que o inconsciente teve seu impacto, tá? E o último sonho, que é o sonho de um paciente, esse é um sonho antigo, né? Nem é mais meu paciente agora. Sonhei que estava em um navio e visualizava uma paisagem com o pôr do sol discretamente avermelhada em um céu negro ao fundo. Em seguida me vejo conversando de frente com uma mulher muito bonita. Sinto enorme desejo e afetividade por ela. Ao mesmo tempo observo que há alguma parede, uma coluna, obstrui minha visão da paisagem. Eu olho mais de uma vez, mas não vejo a paisagem completamente. Isso me incomoda um pouco. Em seguida, me vejo conversando em outro local do navio com ela. Estou fazendo propostas de relacionamento e intenções de investir em nossa união, acreditando que poderíamos nos casar, etc. Eu percebo que ela também quer a união, mas ela está noiva de outro rapaz. E apesar de querer se relacionar profundamente comigo, ela parece ter receio de se entregar a mim e não acontecer o que eu estou propondo. Ela parece duvidar, então ela chora muito intensamente e eu abraço e choro também, sentindo uma energia muito prazerosa. Esse é um sonho com a ânima. Então veja que o inconsciente revela, a pessoa está em terapia, portanto está revolvendo determinadas questões internas e ele está com dificuldade de relação com a ânima. Embora ele queira, embora ele deseje, mas existe uma barreira, existe um impedimento em relação a ele conseguir se relacionar, né? Há uma falta de confiança no aspecto ânima dele. Ele não consegue confiar no seu aspecto feminino. Então, quem não confia é ele. Veja, no sonho, ele diz que ela duvida dele, ela não confia nele. É ele que não confia nele, porque o sonho é do sonhador. Então, e essa falta de autoconfiança estava vinculada à dificuldade de integrar o aspecto feminino, que muitos homens têm, porque integrar o aspecto feminino pode significar para muitos homens algum ataque à sua virilidade, o que não tem nada a ver, pelo contrário. Homens que têm sua ânima integrada têm sua virilidade muito mais acentuada e perceptível do que os homens que negam o seu aspecto feminino ou reprimem esse aspecto por preconceito, por medo, né, de parecerem doces demais, femininos demais e alguém duvidar da sua sexualidade. Ou às vezes porque eles são homossexuais mesmo, têm medo de assumir. Também acontece isso, tá? Então vejam como é interessante esse mundo onírico, tá bom? Então por hoje, pessoal, é isso. No próximo módulo, sexto e último módulo, eu vou trazer outros exemplos, tá? Aí eu vou trazer exemplos mais específicos. Eu vou trazer exemplo de complexos, que teve alguém que me fez pergunta. Eu vou trazer, assim, coisas que aparecem no sonho com sua dinâmica e sua simbologia própria, tá bom? Vou falar de sombra também, aparecendo. Hoje eu já dei uma dica da minha, né? De que eu tive um sonho com a sombra, mas eu vou trazer outros exemplos mais enriquecedores para vocês, tá bom? No próximo domingo, eu colocarei, então, o sexto e último módulo do Aprendendo a Analisar Seus Sonhos. Brigadão, viu, por vocês estarem acompanhando. Por favor, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Eu já estou dizendo isso o tempo inteiro, meio chato, mas é porque eu preciso chegar a uma certa quantidade de inscritos no canal para poder ter mais liberdade de fazer outras coisas dentro do canal, que só é possível quando
a gente atinge esse número de inscritos, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima.